Nós estamos ao vivo, transmitindo o nosso culto da Segunda Igreja Batista de Macaé. Você vai perceber que o culto nessa manhã é um pouco diferente, pelo menos na filmagem, né? Nós estamos filmando um pouco mais de perto. Nós já estamos separados pela distância, né? Nós aqui, os irmãos nas suas casas, e nós queremos pelo menos transmitir essa ideia de que estamos mais perto uns dos outros, porque nós estamos todos unidos em Cristo, ainda que longe fisicamente uns dos outros. Então que lembremos sempre dessa verdade, que Cristo nos une e que vírus algum pode nos afastar de Cristo Jesus e da união que temos no nosso Senhor. Então vamos prestar esse culto ao Senhor, vamos orar, entregando esse tempo nas mãos do nosso Deus. Pai querido, nós louvamos o Senhor, porque o Senhor é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. E nós, na Tua presença, Deus, queremos prestar culto que é devido ao Teu nome, porque sabemos, ó Deus, que em plena pandemia, crise que temos vivido, ó Deus, o Senhor continua sendo Senhor da história, Senhor da criação e Senhor das nossas vidas, ó Deus. Por isso, queremos que toda a honra, toda a glória, todo o louvor sejam dados ao Senhor, ó Deus. Abençoe esse culto, abençoe nossos irmãos que estão assistindo das suas casas, que todos, ó Deus, possamos juntos, ainda que distantes fisicamente, mas unidos em Cristo, prestar ao Senhor o culto que é devido ao Teu nome, ó Deus. Aceita esse culto, aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração, ó Deus, que é ofertada a Ti nessa manhã e ao longo desse dia, ó Deus. É a nossa oração que fazemos no nome de Teu Filho Jesus, o nosso Senhor. Amém. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Meus queridos, o livro de Hebreus, ele foi escrito num contexto em que os cristãos estavam sendo perseguidos, e muitos deles estavam perdendo tudo o que tinham por conta dessa perseguição em razão da sua fé. E dentro de uma realidade como essa, aqueles cristãos estavam sofrendo duas tentações. A primeira delas era de focar no material, né? A preocupação em perder aquilo que tinham e ter alguma provisão que pudesse lhes dar alguma segurança no momento como aquele. A segunda tentação era de ter medo dos homens, né? Homens estavam fazendo mal aos cristãos. E nós estamos vivendo um tempo em que tentações como essa podem ser também presentes na nossa vida. Com a pandemia relacionada aí ao coronavírus, é muito comum as pessoas ficarem também preocupadas com a crise e como isso afeta a economia, como isso afeta o seu trabalho e pode prejudicar financeiramente a sua vida ou a sua empresa. Pessoas vivem preocupadas em estocar materiais nas suas casas e elas avançam nos supermercados querendo gastar uma fortuna para estocar alimento e álcool gel e coisas semelhantes, preocupadas com questões materiais. E uma outra tentação que podemos ter num momento como esse é medo, talvez não de homens, mas de um vírus que pode adoecer pessoas e tirar vidas. E eu creio então que numa realidade como nós estamos vivendo hoje em dia, esse texto de Hebreus também se aplica para nossas vidas. O autor diz: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Então, numa época de crise como a que nós estamos vivendo, nós podemos também confiar nessa promessa. Deus dizendo para nós: eu nunca vou deixar você, eu nunca vou te abandonar. Então, não se apegue ao dinheiro, não se apegue às coisas materiais, porque o Senhor está conosco, Ele cuida de nós. E também o versículo 6, podemos dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Talvez nós possamos fazer uma pequena alteração aqui, né? O que me podem fazer o coronavírus? Que mal me pode causar um vírus? O Senhor é aquele que me defende, Ele cuida da minha vida, a minha vida está nas mãos do Senhor. Eu não preciso ter medo do vírus e dessa crise. Então,
nos apropriando dessas promessas da palavra de Deus, ficamos em paz, tranquilos e confiantes no Senhor, sabendo que Ele é o nosso Deus e Ele cuida de nós. E nesse sentido nós vamos orar agora ao Senhor que nos ajude. Né? A nossa confiança não elimina o fato de que nós estamos vivendo uma crise real nos nossos dias, não apenas em Macaé, mas em todo o mundo. Pessoas adoecendo, hospitais lotados, pessoas tendo que fechar os seus comércios, tendo prejuízos financeiros. É um problema real e nós vamos orar por isso nesse momento, para que o Deus que está no controle de todas as coisas cuide do povo dele e use essa crise para que Ele mesmo seja glorificado em todo o mundo. E nós queremos também orar por você que está passando talvez por alguma dificuldade em função dessa crise atual. E queremos também como igreja ajudar você, né? Como o pastor Wagner compartilhou no grupo da nossa igreja essa semana. Se você tem sido afetado de alguma forma por conta dessa crise do coronavírus e está passando por dificuldades, por favor, fale conosco. Entre em contato comigo, com o pastor Wagner. Nós queremos nos mobilizar como igreja para ajudar, para ser igreja, apoiando e amando uns aos outros de maneira prática nesse momento. Então vamos orar, vamos colocar esses motivos diante do nosso Deus. Pai querido, nós nos voltamos para a Tua Palavra, e como é bom, ó Deus, encontrar nela o consolo que nós precisamos, o encorajamento para tempos difíceis, ó Deus. A Tua Palavra nos dá essa promessa de que o Senhor vai estar conosco e o Senhor jamais vai nos abandonar, nunca nos deixará, nunca nos abandonará, ó Deus, e isso nos traz segurança num momento como esse. Nós não queremos nos apegar ao dinheiro ou aos bens materiais como uma segurança no momento como esse. Queremos que o Senhor seja o nosso refúgio, o Senhor seja a nossa segurança, ó Deus. Queremos também, ó Deus, nos apropriar da palavra do Senhor que diz que o Senhor é o nosso protetor. Que mal pode nos fazer o homem, que mal pode nos fazer o coronavírus, ó Deus. O Senhor tem a nossa vida nas Tuas mãos, o Senhor nos sustenta e o Senhor tem cada dia da nossa vida devidamente registrado diante do Senhor, ó Deus. Isso nos traz segurança porque estamos tranquilos nas mãos de um Pai que nos ama. Que nesse momento, ó Deus, de dificuldade, o povo do Senhor possa desfrutar dessa paz que vem do Senhor, que vem, ó Deus, da confiança firme nas promessas do Senhor, ó Deus. Tranquiliza o nosso coração nesse momento, ó Deus. E nos ajuda para que, como igreja do Senhor, possamos agir e demonstrar, ó Deus, essa segurança, essa tranquilidade para outros que estão à nossa volta e não têm essa segurança. E que possamos, ó Deus, compartilhar com eles que o segredo dessa segurança é o Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, ó Deus. Nos ajuda com isso. Peço também, ó Deus, pelos nossos irmãos e irmãs que talvez estejam passando por alguma dificuldade por conta dessa crise, talvez dificuldade nos seus trabalhos, dificuldade financeira. Queremos, ó Deus, agir como igreja para amparar e ajudar uns aos outros nesse momento, ó Deus. Não queremos que ninguém se sinta sozinho, desamparado, até porque, ó Deus, o Senhor jamais vai nos deixar, mas queremos, ó Deus, como igreja, mostrar a Tua presença de maneira bem visível uns aos outros, ó Deus, amando e ajudando de maneira prática, ó Deus, nesse momento. Por isso, ó Deus, abençoa a Sua igreja, abençoa o Seu povo, para que possamos, ó Deus, amar uns aos outros e abençoar uns aos outros. Nós entregamos, ó Deus, nossas vidas nas Tuas mãos e pedimos, ó Deus, que o Senhor sustente a nossa igreja a cada dia, para que o Senhor seja glorificado através dela, ó Deus. É a nossa oração, confiantes em Cristo Jesus, o nosso Senhor, no nome de quem nós oramos. Amém. Meus queridos, nós temos alguns avisos que queremos deixar para os irmãos. Por conta, então, do isolamento causado pela pandemia do coronavírus, nós estamos cancelando as programações da igreja dos meses de abril e de maio. Então, não teremos o foco missional, que estava previsto para o primeiro final de semana de abril, Dia da Família, Conferência da Família, o Encontro das Mulheres, atividades que foram canceladas ou pelo menos adiadas, né, por conta da situação atual que estamos enfrentando.
Nós estamos aguardando aí no Senhor o desdobramento dessa situação toda, mas confiantes no Senhor. É uma oportunidade de você ser edificado pelo Senhor, pela palavra dele, durante esses dias de quarentena, é a conferência, o simpósio do CIMAB, que são palestras online sobre aconselhamento bíblico, e nesse ano trataremos sobre o assunto de emoções. Começa terça-feira agora, você pode fazer a sua inscrição no site cimab.com.br, é gratuito, então você aproveita aí esse isolamento na sua casa, assiste do conforto do seu lar e é edificado pela palavra de Deus durante esses dias. Nós queremos continuar encorajando os irmãos a contribuir com a manutenção aí da casa do Senhor, né? Continuando dando seus dízimos e ofertas, mesmo não estando presencialmente, que você faça a transferência da sua oferta, para que a igreja continue cumprindo os seus compromissos e também usando esses recursos para ajudar o povo do Senhor e alcançar vidas nesse momento tão precioso para nós compartilharmos o Evangelho com outras pessoas. Nós estamos encorajando também os líderes de grupo de vida a realizar as reuniões de grupo via internet, online. Né? Eu sei que alguns grupos já conseguiram fazer esses encontros essa semana, e eu sei que outros farão nessa próxima semana. Então, se o seu grupo ainda não fez, em breve você vai receber um contato do seu líder para que nós possamos continuar, ainda que de maneira virtual, estando em comunhão, continuando praticando a oração uns pelos outros e sendo edificados pela palavra de Deus. Tá? Então procure o seu líder de grupo de vida, pergunte quando vai ser a reunião do seu grupo via internet. Eu não sei se você já ouviu falar de Eley de Abreu Silva Batista. Talvez você nunca tenha escutado esse nome antes, mas essa mulher, ela foi uma professora numa creche aqui no Brasil, numa creche que sofreu uma tragédia há poucos anos atrás, quando o vigia da creche colocou fogo no lugar. Pessoas foram queimadas, pessoas morreram por conta disso, mas Eley de Abreu Silva Batista conseguiu salvar 25 crianças dessa tragédia. Mas infelizmente ela acabou morrendo e se tornou uma heroína por conta disso. O sacrifício que ela fez para salvar as suas crianças, os seus alunos. Então Eley foi não somente uma professora de crianças, mas ela também foi uma salvadora daquelas crianças. Ela teve um duplo papel na vida delas. Foi uma libertadora, uma salvadora e também uma ensinadora para aquelas crianças. Eu estou usando essa ilustração, meus queridos, porque de maneira semelhante, a justiça, ela também tem um efeito duplo. Semana passada nós usamos aquela ilustração de 3 bandidos que entram na nossa casa armados e eles ameaçam a você e a sua família e você fica temeroso com aquilo que pode acontecer com você. Você acredita que a sua vida e a sua família estão em perigo. Então a polícia entra no lugar, ela faz uso da força, ela rende aqueles 3 bandidos e os leva para a cadeia e ali o juiz as condena a alguns anos de prisão. Então, nesse caso, foi necessário usar força para a aplicação da justiça. E essa justiça libertou você e a sua família do perigo de homens maus que queriam prejudicá-lo. Mas também essa justiça ela pode ensinar algumas coisas para nós. Eu me lembro na minha época de faculdade, quando eu estava nos bancos ali da faculdade de Direito, e eu me lembro de ter estudado que a pena, a condenação, ela também tem um papel didático, ela tem um papel de ensinar as pessoas a evitar fazer a mesma coisa que aqueles que foram condenados fizeram.
A ideia de eu não quero passar anos da minha vida na cadeia, então eu aprendo com isso e evito reproduzir a mesma atitude. Então a justiça ela tem um papel libertador e também um papel didático, um papel de ensinar. E a justiça de Deus também é assim. A justiça de Deus aplicada contra os inimigos do Senhor, ela liberta o povo de Deus, mas ela também nos ensina a respeito da vontade do Senhor, aquilo que Ele espera de nós, aquilo que Ele deseja que nós não façamos. E assim podemos aprender um pouco mais sobre os caminhos que Deus quer que nós sigamos como povo de Deus. E basicamente é isso que o texto que nós vamos estudar essa manhã nos ensina. Eu peço que você abra a sua Bíblia, o seu aplicativo, lá em Obadias, versículos 10 a 14. Obadias é um pequeno livro dos profetas menores, tem um único capítulo, então não tem a divisão por capítulos. Então, Obadias, versículos 10 até 14. Obadias 10 a 14 diz o seguinte: por causa da violenta matança que você fez contra o seu irmão Jacó, você será coberto de vergonha e eliminado para sempre. No dia em que você ficou por perto, quando estrangeiros roubaram os bens dele, e estranhos entraram por suas portas e lançaram sortes sobre Jerusalém, você fez exatamente como eles. Você não devia ter olhado com satisfação o dia da desgraça de seu irmão, nem ter se alegrado com a destruição do povo de Judá. Não devia ter falado com arrogância no dia da sua aflição. Não devia ter entrado pelas portas do meu povo no dia da sua calamidade, nem devia ter ficado alegre com o sofrimento dele no dia da sua ruína, nem ter roubado a riqueza dele no dia da sua desgraça. Não devia ter esperado nas encruzilhadas para matar os que conseguiram escapar, nem ter entregado os sobreviventes no dia da sua aflição. Vamos orar? Pai querido, nós lemos agora a Tua Palavra e pedimos a Deus que o Senhor fale conosco, nos ensine. Eu peço a Deus por cada um dos meus irmãos que estão assistindo agora nas suas casas, que o Teu Santo Espírito que está aqui esteja lá também com eles, abrindo os seus corações, abrindo os seus entendimentos, para que eles recebam a Tua palavra, Deus, e sejam desafiados por ela, encorajados e transformados pelo poder do Senhor, Deus. Entregamos nas Tuas mãos as nossas vidas e pedimos a Deus a Tua ação no nosso meio nesse momento. No nome de Jesus. Amém. Meus queridos, o livro do profeta Obadias, ele faz referência a um momento na qual o povo de Deus foi atacado e foi derrotado pelos seus inimigos. E nessa ocasião, os edomitas, o povo de Edom, ele se aproveitou dessa situação para se voltar contra o povo de Deus. É como se o povo de Deus tivesse caído e eles estivessem pisando, chutando aqueles que estavam no chão, se aproveitando da situação frágil para atacar o povo de Deus. E é justamente nesse momento que o Senhor, através do profeta Obadias, ele traz uma palavra de encorajamento e de esperança para aquele povo. Através da justiça que ele vai fazer contra os seus inimigos, contra Edom, haverá libertação para o povo de Deus. Então, meus queridos, essa libertação traz esperança para o povo. E esse encorajamento para o povo de Deus no meio do sofrimento. Mas essa justiça também traz ensinamento. Na medida em que Deus ele apresenta as razões pelas quais o povo de Edom está sendo condenado, ele também está ensinando o seu povo. Nós não podemos esquecer aqui que o povo de Deus, eles haviam se afastado dos caminhos do Senhor, eles haviam dado as costas para a palavra de Deus e por isso haviam sido atacados e derrotados pelos seus inimigos. Então, quando Deus ele diz que ele está condenando o povo de Edom e as razões pelas quais ele faz isso, ele está ensinando também o povo de Deus, o povo do Senhor,
a respeito da sua vontade, a respeito daquilo que Deus reprova, ensinando o povo do Senhor a não fazer a mesma coisa, a não seguir o mesmo caminho, mas a conhecer a vontade do Senhor para as suas vidas. E eu quero focar nessa manhã, nesse aspecto didático dessa profecia, naquilo que o Senhor está ensinando para o povo de Deus e naquilo que Ele está ensinando para nós também, hoje em dia. Então, em primeiro lugar, nós vemos que o Senhor está ensinando a vontade dEle. Ele está mostrando aquilo que Edom fez de errado, quais foram os crimes que eles cometeram. E o primeiro crime nós vemos logo no versículo 10, que diz ali o seguinte: por causa da violenta matança que você fez contra o seu irmão Jacó, você será coberto de vergonha e eliminado para sempre. O versículo começa com essa expressão, por causa. Ele está se referindo àquilo que veio antes, e nos versículos anteriores nós vemos Deus dizendo que Ele vai condenar Edom, Ele vai eliminar o povo de Edom. E aí chega no versículo 10, ele diz, por causa, e ele começa a apresentar então as razões pelas quais Ele vai condenar os edomitas. Primeiro ele apresenta a sentença, e agora ele vai apresentar os crimes cometidos pelo povo. Então, no versículo 10, o primeiro crime cometido por eles é de uma violência vergonhosa. O versículo 10 diz, por causa da violenta matança. Eles foram violentos, eles mataram. E essa violência, ela é dirigida a alguém que faz diferença aqui. O texto diz, violenta matança que você fez contra o seu irmão Jacó. Deus, ele lembra aqui através do profeta que Jacó e Esaú eram irmãos. Jacó foi o pai do povo de Israel. Esaú, que também recebeu o nome de Edom, ele foi o pai dos edomitas, e Esaú e Jacó eram irmãos gêmeos. Então ele está dizendo que Israel e Edom eram nações irmãs. E assim, quando Edom se volta de maneira violenta contra o povo de Deus, ele está se voltando contra alguém que deveria ser próximo, alguém que deveria ser irmão. Ele está agindo de forma vergonhosa, quase como se fosse uma traição contra alguém que deveria ser próximo deles. Agora tem um segundo crime aqui no texto. No versículo 11, o texto diz o seguinte: no dia em que você ficou por perto, quando estrangeiros roubaram os bens dele, e estranhos entraram por suas portas e lançaram sortes sobre Jerusalém, você fez exatamente como eles. O texto está dizendo que Edom, ele exerceu uma violência oportunista. No dia em que os inimigos, os estrangeiros, entraram pelas portas do povo de Deus, roubaram os bens do povo, o texto diz que os edomitas fizeram exatamente igual. Eles que eram irmãos, eles agiram da mesma forma que os inimigos do povo de Deus. Foi uma violência oportunista. Eles se aproveitaram de um momento de fragilidade e reproduziram a atitude dos inimigos de Deus, dos ímpios. E aqui, meus queridos, nós vemos então Deus ensinando aquilo que Deus reprova. Aquilo que os edomitas fizeram de errado. E aprendemos também aquilo que Deus reprova para nós hoje, nos nossos dias. Nós não devemos agir de forma covarde e traidora com pessoas próximas. Talvez você se pergunte, mas como é que eu faço isso? Eu nunca agi dessa maneira como os edomitas agiram. Deixa eu dar alguns exemplos para você. Imagine um marido e uma esposa. Um relacionamento extremamente próximo, talvez o relacionamento mais próximo entre duas pessoas. Porque na Bíblia, o único relacionamento em que duas pessoas são consideradas uma só carne é o casamento. Agora imagine que esse marido, ele dirige palavras de desprezo, palavras agressivas contra a sua esposa, ou vice-versa.
Então nós vemos aqui uma agressividade contra alguém que deveria ser próximo, uma violência contra alguém que deveria ser próximo de nós. Um outro exemplo, um filho que desrespeita os seus pais, que tanto se sacrificaram para cuidar e educar os seus filhos. E esse filho, ele desrespeita na maneira como fala, ele não obedece os seus pais, e quando adulto, quando ele cresce, seus pais precisam de ajuda, precisam de apoio, mas ele simplesmente os ignora. Então nós vemos aqui uma agressividade, uma violência contra alguém que deveria ser próximo. É uma ideia muito parecida daquilo que Deus está reprovando na vida dos edomitas. Um outro exemplo, ovelhas que desrespeitam e se voltam contra os seus pastores. Isso não é muito incomum, nós vemos por aí. Claro que aqui na Segunda Igreja isso não acontece, mas é muito comum nós vemos ovelhas que não concordam com os seus pastores, não gostam talvez do estilo deles, e às vezes se voltam contra, falam mal daqueles que deveriam ser próximos. Então, meus queridos, nós precisamos tomar cuidado para não reproduzir uma atitude parecida com as dos edomitas, que Deus claramente condena aqui no texto que nós acabamos de ler. Agora, quando nós olhamos para a estrutura desse texto, nós vemos que o texto começa falando aquilo que eles fizeram de errado, e a seguir, numa segunda parte, ele começa a falar aquilo que eles não deveriam ter feito. A ideia é basicamente a mesma, mas existe uma diferença na estrutura do texto. Primeiro, Deus diz, vocês fizeram isso. E a segunda parte do texto, vocês não deveriam ter feito aquilo. Nós podemos perceber isso pelo fato de que a partir do versículo 12, existe uma repetição 8 vezes de uma mesma expressão. A expressão, você não devia. Você não devia ter feito isso. Você não devia ter feito aquilo. Você não devia ter agido dessa forma. Você não devia ter agido daquela forma. 8 vezes Deus dizendo coisas que o povo de Edom não deveria ter feito. E que ensinam para o povo de Deus e para nós, o povo de Deus nos nossos dias, aquilo que nós também não devemos fazer. Então, em primeiro lugar, o que os edomitas não deviam ter feito? Versículo 12, diz ali o seguinte, você não devia ter olhado com satisfação o dia da desgraça de seu irmão, nem ter se alegrado com a destruição do povo de Judá. Não devia ter falado com arrogância no dia da sua aflição. Então Deus está dizendo que eles não deveriam ter olhado com satisfação o dia do sofrimento do povo de Deus. E aqui pela segunda vez nós vemos o texto lembrando que Edom e Jacó eram irmãos, mostrando que a atitude deles então foi uma atitude covarde, uma atitude condenável, fazer isso com um irmão. Mas foi o que os edomitas fizeram. Eles viram a desgraça do seu irmão Jacó, do povo de Judá, e eles tiveram alegria, satisfação em ver o povo de Deus sofrendo naquele momento. Deus está dizendo, vocês não deviam ter feito isso. E nós aprendemos também que nós não devemos agir assim. Às vezes, meus queridos, trazendo um pouquinho isso para a nossa realidade, claro que mais uma vez isso não acontece na nossa igreja, apenas em outras, mas às vezes eu tenho a impressão que algumas ovelhas parecem que elas têm aquela expectativa de ver os seus líderes, os seus pastores errando. Parece que tem em algumas pessoas aquela satisfação de dizer, olha, eu avisei, tá vendo só? Eu sabia que ia dar nisso. Sabia que aquele líder ia fazer bobagem, eu avisei, mas ninguém me ouviu. Parece que algumas pessoas tentem satisfação em ver a falha e a limitação de outras pessoas. Mas Deus está dizendo, vocês não deviam ter feito isso.
Talvez isso possa acontecer também em nível nacional, né? Olhando para as autoridades, né? As pessoas possam falar, mas eu não votei no Bolsonaro, ou eu não votei nesse prefeito, ou no governador. E aí quando acontece alguma coisa que nós não gostamos, alguma coisa errada, nós dizemos, tá vendo só? Eu disse que ia acontecer isso. Parecem que sentem satisfação pelo erro do outro. Meus queridos, o texto aqui de Obadias está nos lembrando, vocês não devem fazer assim. Nós não devemos agir dessa maneira. E a segunda coisa que o povo de Edom não deveria ter feito, nós vemos no versículo 13. O texto diz o seguinte: não devia ter entrado pelas portas do meu povo no dia da sua calamidade, nem devia ter ficado alegre com o sofrimento dele no dia da sua ruína, nem ter roubado a riqueza dele no dia da sua desgraça. Nós vemos aqui três expressões iguais, mas que no português elas foram traduzidas de uma maneira um pouco diferente. Então no começo do versículo 13, ele fala do dia da sua calamidade. No meio do versículo ele fala do dia da sua ruína. E no final do versículo ele fala do dia da sua desgraça. São três expressões diferentes no português, mas iguais no hebraico. Elas fazem referência a um dia de sofrimento, a um dia de calamidade, a um dia de tristeza e de dor. Então Deus está dizendo assim, olha, no dia do sofrimento do meu povo, vocês não deveriam ter feito certas coisas. E o que vocês não deveriam ter feito? Em primeiro lugar, o texto diz, não devia ter entrado pelas portas do meu povo. Se você olhar no versículo 11, você vai perceber que ali no versículo 11, os inimigos de Deus é que fazem isso. Eles entram pelas portas do povo de Deus. E ali a ideia é que a motivação deles era fazer mal ao povo de Deus. Em segundo lugar, eles não deviam ter ficado alegres com o sofrimento dele. Literalmente a expressão aqui é de olhar o mal. Vocês não deviam ter entrado pelas suas portas e olhado o mal na vida do povo de Deus. A ideia aqui é de olhar com aprovação, olhar com uma certa satisfação aquilo que estava acontecendo. E por último, o texto diz, nem ter roubado a riqueza dele. Então eles não deviam ter entrado pelas portas, olhado o sofrimento e aproveitado a situação para causar ainda mais sofrimento para a vida deles. Deus está dizendo, vocês não deviam ter feito isso. Meus queridos, nós também não devemos fazer isso. E deixa eu dar um exemplo de como isso talvez possa acontecer no nosso contexto, na nossa realidade. Talvez você possa entrar na vida de um irmão dentro da sua igreja, se aproximar da vida dele, e aí olhar a sua vida e perceber talvez alguma coisa, alguma limitação no seu caráter, alguma área em que ele ainda está trabalhando diante do Senhor. E ao invés de você se compadecer disso, de você ajudar o seu irmão, de orar por ele, o que você faz? O que algumas pessoas fazem? Elas saem dali e fofocam. E falam a respeito da falha do irmão. E ainda intensificam assim o sofrimento daquele irmão, que está lutando com algum pecado, com alguma área de dificuldade. É exatamente o que os edomitas fizeram. E se não tomarmos cuidado, podemos também fazer algo parecido, intensificando o sofrimento de outras pessoas. Em terceiro lugar, nós vemos mais uma coisa que o povo de Edom não devia ter feito, no versículo 14. O texto diz ali, não devia ter esperado nas encruzilhadas para matar os que conseguiram escapar, nem ter entregado os sobreviventes no dia da sua aflição. Meus queridos, o texto está dizendo aqui que o povo de Deus foi atacado pelos seus inimigos, ele foi derrotado pelos seus inimigos, mas alguns conseguiram escapar.
Então tenta se colocar no lugar dessas pessoas. Macaé foi invadida, foi destruída, mas você e sua família conseguem fugir. Então você está correndo pela estrada, de mãos dadas com a sua família, você está entristecido porque Macaé foi destruída, você perdeu pessoas que você amava, você está aflito e com medo por conta disso. Mas de uma certa forma você está aliviado, porque você e a sua família conseguiram sobreviver. Mas aí, o que acontece? Os edomitas estavam esperando nas esquinas para pegar aqueles que tinham fugido. E quando pegavam esses fugitivos, eles os matavam. Ou então eles pegavam esses fugitivos e os entregavam aos seus inimigos. Diziam, olha aqui, ó, fugiu um. E entregava para os seus inimigos. Uma atitude covarde, perversa de Edom para com o povo de Deus. Agora, eu quero crer que um cristão de verdade não faria uma coisa como essa. Porque aqui existe um grau de perversidade muito intencional aqui envolvido no que os edomitas fizeram. Eu quero crer que um cristão que ame ao Senhor Jesus não faria alguma coisa como essa. Mas nós ouvimos histórias, né? Não histórias aqui da nossa igreja, mais uma vez, né? Mas histórias de pessoas que são cristãs, fazem parte de igrejas e agem de maneira perversa. Pessoas que fazem negócios com irmãos e não cumprem. E às vezes parece que planejaram prejudicar o seu irmão. Então trazem sofrimento intencional para outras pessoas. Nós ouvimos histórias de cristãos que seduzem a mulher do seu irmão, do seu próximo. Perversidades, maldades. Precisamos tomar cuidado, meus queridos, porque essa atitude própria dos inimigos do Senhor não convém que o povo de Deus haja dessa maneira. Meus queridos, Deus está dizendo aqui para o povo de Edom, vocês não deviam ter agido assim. A expectativa é que vocês agissem de outra forma, mas vocês falharam. Vocês agiram de maneira errada. Nós precisamos tomar cuidado para também não errar naquilo que deveríamos fazer e fazer aquilo que não devíamos. Precisamos tomar cuidado para que ao invés de ajudar e amar o nosso irmão, nós não fiquemos satisfeitos em ver a ruína do nosso irmão. Aquele sentimento, talvez, nos nossos dias, né, de coronavírus, de pensar assim, olha, fulano pegou a doença e está passando mal. E ao invés de nós nos compadecermos daquela pessoa, nós sentimos no fundo aquela alegria, ó, que bom que foi com ele, não comigo. O que nós devíamos fazer é nos compadecer, é chorar com os que choram, ao invés de ter satisfação com o sofrimento dos outros. Ao invés de contribuir para o problema do outro, de intensificar o sofrimento dos outros, nós deveríamos ser aqueles que são a solução, que se apresentam para ajudar, para amparar aqueles que estão lutando com dificuldades. Agora, meus queridos, uma coisa que nós não podemos perder de vista aqui é o propósito principal do livro do profeta Obadias. A principal intenção aqui do profeta é trazer esperança. Não é tanto dizer aquilo que nós devemos fazer ou não devemos fazer, mas é manifestar a graça de Deus. Na medida em que Deus aplica a sua justiça contra os inimigos do povo de Deus, Ele está graciosamente salvando, livrando, libertando o povo de Deus que está sofrendo. Então é esperança graciosa de Deus oferecida ao seu povo. Nós encontramos no Senhor essa esperança graciosa, essa graça que nos liberta do nosso inimigo e que nos dá vida. Nós precisamos buscar no Senhor essa graça.
Graça que derrota os inimigos e que nos liberta. Nós olhamos na palavra do Senhor, perdão, irmãos, que Satanás é o nosso inimigo. Nós olhamos na palavra do Senhor e vemos que a morte é a nossa inimiga. Nós olhamos na palavra de Deus e vemos que o nosso próprio coração, ele nos engana e nos trai, ele age de maneira como nosso próprio inimigo. Mas nós olhamos também pela graça do Senhor que nos liberta, que derrota os inimigos e nos liberta do sofrimento causado por eles. Então nós olhamos para as Escrituras e nos lembramos do Novo Testamento e vemos que Deus hoje, Ele derrotou o Satanás, Ele derrotou a morte, Ele derrotou a nossa própria carne, nos dá liberdade de nós mesmos, para que possamos dizer não para o pecado, para que não precisemos mais agir dessa maneira, como os inimigos de Deus, e possamos agir de forma diferente, com vidas transformadas. O texto de Obadias, ele nos mostra que a manifestação da justiça divina, ela encoraja o povo de Deus e também o ensina. Então, diante disso, meus queridos, eu quero deixar aqui algumas aplicações finais desse texto. O texto está descrevendo para nós como Edom, inimigo do povo de Deus, agiu. Ele está dizendo, olha, ele está reprovando essa atitude, está dizendo, vocês não deviam ter agido assim. Então, não hajamos como os inimigos de Deus. Que possamos ser diferentes na nossa conduta. Isso é especialmente relevante nos dias que nós estamos vivendo de pandemia, de coronavírus. Porque como o homem que não confia em Deus, ele age em dias como esses? Ele age com desespero, ele pensa somente em si mesmo e os outros que se virem. Ele vai no supermercado e compra todo o estoque de álcool gel, porque ele está pensando só nele mesmo e não nos outros que também precisam. Ele vai na farmácia e compra todo o estoque de máscaras, ou ele vai no supermercado e ele gasta ali fortunas para fazer um estoque e ele não está preocupado com os outros. Ele está preocupado apenas consigo mesmo. Agora, nós somos chamados a ser diferentes em dias como esse. Nós somos chamados a ter esperança, a ter precaução sim, mas não vivemos dominados pelo medo. A sermos aqueles que pensam nos outros. A sermos aqueles que, quando os outros estão pensando só em si mesmos, nós cristãos devemos amar, abençoar, ser aqueles que contribuem para ajudar o sofrimento do outro, para compartilhar aquilo que temos com o nosso próximo. Então, em primeiro lugar, não haja como os inimigos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Em segundo lugar, busque em Deus graça para o livramento em tempos difíceis. Nós vimos aqui que o livro de Obadias, ele está, através da justiça aplicada aos inimigos, ele está graciosamente livrando o povo de Deus do seu sofrimento. Então busque no Senhor essa graça que liberta. Graça que nos livra para sermos diferentes. Graça, como nós vimos, que nos livra de Satanás, o nosso inimigo, que nos livra da morte, já que Jesus venceu a morte na cruz, que nos livra do nosso próprio coração enganoso. Graça que liberta e que nos transforma. Busque no Senhor essa graça nesses tempos difíceis. E em terceiro lugar, deseje a manifestação da justiça de Deus, porque ela significa o nosso livramento. Mais uma vez, quando Deus aplica a justiça aqui no livro de Obadias, Ele está libertando o povo de Deus do seu sofrimento. Então a manifestação da justiça significa livramento para o povo de Deus, porque os nossos inimigos, aqueles que nos trazem sofrimento, estão sendo derrotados. Eu acho interessante quando nós olhamos para os evangelhos e vemos Jesus falando a respeito do final dos tempos. Ele fala que haverá guerras, vai haver pragas, vai haver destruição.
E aí o que ele diz? Ele diz, quando isso acontecer, vocês fiquem tristes, de cabeça baixa, porque o final está chegando. É isso que ele diz? Não. Ele diz, quando vocês virem essas coisas acontecendo, levantem a sua cabeça, porque o dia da vossa redenção se aproxima. Então esse não é um tempo de tristeza, mas é um tempo de alegria, de esperança, porque a volta de Jesus se aproxima. E algumas pessoas me perguntam, mas será que essa pandemia aí do coronavírus é uma trombeta aí de um anjo do Apocalipse anunciando a volta de Jesus? E a resposta é, eu não sei. Algumas pessoas já disseram isso em outras ocasiões do passado e erraram. E não vou me arriscar. Não sei dizer com certeza, apenas Deus sabe isso. Mas o que nós podemos dizer com segurança? Nós podemos dizer que quando nós vemos coisas como essa acontecendo, tempos loucos como os quais nós estamos vivendo, de pandemia, pessoas morrendo, pessoas trancadas nas suas casas, fechando seus estabelecimentos, crise instaurada no mundo. Meus queridos, quando nós olhamos para essas coisas, nós devemos lembrar que o dia da nossa redenção se aproxima. Então não é um tempo de medo, de tristeza, mas é um tempo de esperança e de alegria, porque a aplicação da justiça de Deus se aproxima e a nossa redenção se aproxima. O dia que estaremos com o Senhor se aproxima. Então que olhemos para esses dias de hoje dessa perspectiva. A volta do Senhor está cada vez mais próxima. Que nos alegremos, estejamos cheios de esperança por causa disso. Meus queridos, a justiça aqui no livro de Edom, ela nos ensina. Então que aprendamos com ela a vontade do Senhor. E a justiça de Deus aqui no livro de Edom também nos liberta, nos traz graça, nos traz esperança. Que sejamos então renovados na nossa esperança, nos tempos difíceis que temos vivido, para que, renovados pelo Senhor, possamos ser testemunhas fiéis dele aqui, agindo como povo de Deus e não como os inimigos de Deus, para a glória do nosso Senhor. Vamos orar? Pai querido, nós louvamos ao Senhor pela Tua palavra e por tudo aquilo que ela nos ensina. Gratos a Deus, muito gratos, porque o Senhor nos ensina a Tua vontade, nos ensina, a Deus, o que não devemos fazer, aponta para nós também o caminho, a direção, e nos dá, ó Deus, a graça de saber que o nosso adversário, em Cristo, na cruz, na sua ressurreição, estão condenados, ó Deus. E por isso, ó Deus, nós temos a certeza de que fomos libertos e que seremos definitivamente libertos um dia. E que, ó Deus, diante desse quadro tão assustador para muitas pessoas, de pandemia, que possamos olhar para isso como esperança de que o dia da nossa redenção se aproxima, Deus. Que possamos buscar no Senhor graça, graça para sermos livres dos nossos inimigos, livres do nosso próprio coração pecador, ó Deus, e vivemos como povo do Senhor, de maneira digna e de maneira que traga honra, glória e louvor ao Teu nome, Deus. Nós reconhecemos que não conseguimos fazer isso por nós mesmos, mas contamos com Tua graça e com Teu cuidado e com Tua bênção sobre nossas vidas, ó Deus. Nós oramos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.